Bom dia, pessoal. Ontem nós vimos toda aquela confusão entre o Albert e o Haddad por causa do uso do banheiro, né? E parece que a situação foi contornada pela direção, né? Que vendo que a situação estava saindo fora de controle, chamou os dois e deu um puxão de orelha. Parece que principalmente no Albert e, em um segundo momento, no Haddad. Isso porque o esposo da Adriana não poderia ter puxado pelo braço o Haddad e meio que expulsado ele do banheiro. E segundo, pelaquela pressão do Haddad no esposo da Adriana, onde ele teria confrontado o Albert, falando que ele virasse homem, né? Também esse fato teria já ligado um alerta na direção. Pessoal, outro alerta que deixou a direção bem desconfortável foi no momento em que o Haddad envolveu a situação da Adriana lá dentro do programa, onde ele disse que sente muita pena em função do tratamento que o Albert vem dando para ela dentro do programa, né? Ele tocou rapidamente naquela falta de carinho que existe ali do Albert com a Adriana, né? Ele disse que ela é muito carinhosa com ele, mas não tem retorno. Em determinado momento, o esposo da Lu questiona se a direção estaria mostrando para o público essa situação da Adriana lá dentro do programa, né? E na sequência aconteceram outras coisas e que a direção também já pensou duas vezes em cortar o mal pela raiz, né? Então segue aí ouvindo, tem muita coisa ainda para vocês entenderem dessa história. E vendo que a situação poderia ficar fora de controle, né? Porque o Haddad meio que peitou o Albert, né? Foi lá e usou o banheiro, nós vimos, né? E aí a direção teria optado por intervir nessa confusão, né? Outra coisa muito importante é que informações chegaram até a gente, né? É que o Albert foi chamado a atenção pela direção, né? Porque na realidade ele está no quarto perrengue e que não tem regalias de banheiro, né? Não tem essa de banheiro exclusivo, não tem essa de estar ditando regras daquela forma, né? Teve um momento em que Brenda e Matheus, depois dessa confusão toda, eles comentaram um pouquinho que durante todo o tempo que eles estiveram no perrengue, eles usaram aquele banheiro ali e não tiveram a mesma atitude de exclusividade do Albert, né? Toda aquela imposição dele, né? Então, gente, tudo resolvido. Depois, o nosso amigo Albert sentou um pouquinho para tentar contar essa história para Adriana sobre o que teria acontecido, né? Durante a ida deles lá para conversar com a direção. E aí, no exato momento que ele começou a falar o que teria acontecido lá com a direção do programa, veio uma voz de mulher e repreendeu o Albert, né? Então, gente, tá aí, caso resolvido. A direção optou por intervir nessa confusão toda e a partir dali acabou o problema, né? Ninguém tocou mais nesse assunto de banheiro exclusivo para o quarto perrengue, né?